É quase que a ideia de um pensamento limpo, de um pensamento transparente. E se você tem catarro e mucosidade excessivamente, gordura circulando pelo teu organismo, tanto vai produzir colesterol no chuê, no sangue, esse excesso de gordura é aqui, é produzido aqui, esse excesso do colesterol é produzido aqui. E claro que vocês estão entendendo que os outros sistemas participam disso aqui, mas você tem, vamos dizer assim, protagonistas. Nesse caso aqui, o protagonista é o estômago e o baço, ou o sistema Wei e o sistema Pi, né? É claro que você precisa do Shen para organizar isso, você precisa do Jing para ter a sua materialidade, para você ter nascido, inclusive. Você precisa do Qi para ter o movimento e para estar vinculado, né, e fazer esses vínculos todos. Mas aqui é um sistema de materialidade, ou seja, como você tem uma quantidade grande de líquidos no corpo, a gente está o tempo todo se alimentando, todos os dias, de um modo geral, você está comendo 2, 3 vezes ao dia, porque você tem que estar nutrindo toda essa estrutura. No aspecto mais yin, ou seja, no aspecto de mais materialidade desses sistemas, ele é o principal construtor da materialidade corporal, né? Dos ossos, dos músculos, enfim, dessas estruturas líquidas. E no aspecto mais yang, e aqui o aspecto mais yang é o aspecto mais etéreo, mais sutil, mais dos vapores, mais das emanações, assim, desse campo mais vibracional que define comportamento, emoções, sentimentos, sensações, enfim, esse outro campo, é o que eu estou colocando aqui como o campo mais yang, ele produz o pensamento lógico. Ele produz o pensamento lógico como um certo engenheiro que precisa organizar aquela estrutura para que aquela estrutura se mantenha e realize aquilo que aquela estrutura se propõe a realizar. Então, de certa forma, o Wei e o Pi, eles são os construtores dessa estrutura e também são os construtores, de certa forma, simbolicamente, de um pensamento mais lógico, de um raciocínio mais encadeado, de um raciocínio mais do cotidiano. Não estou falando aqui tanto de intuições, de insights, não. Eu estou falando de método. Eu tenho que botar essa pilastra aqui porque eu tenho que sustentar tal coisa. Eu estou falando assim de métodos mais práticos e pragmáticos e do cotidiano. Esse tipo de pensamento, para diferenciar de um pensamento criativo, talvez, ou de outros aspectos. Essa cognição, essa razão, esse encadeamento de ideias, vamos dizer assim, se a gente quiser usar um termo que eu não gosto muito de usar, esse pensamento mais consciente, assim, do dia a dia. O que acontece também em relação a esse pensamento lógico? E esse pensamento lógico e mais claro, com objetividade, com clareza. Porque se o baço não consegue transformar, distribuir e eliminar suficientemente os nutrientes, esses nutrientes vão ficando acumulados. E esse acúmulo de nutrientes
gera uma coisa que é também terrível na perspectiva da medicina chinesa, gera umidade que se transforma em mucosidade, uma coisa que o chinês chama de tayin, que é a mucosidade, o muco, o catarro, que é produzido, ou o resultado desses alimentos todos, e daí os laticínios, eles contribuem muito na produção dessa gordura, desse excesso de gordura. Esse excesso de gordura vai se transformar nessa mucosidade. Essa mucosidade começa a circular pelo corpo. Essa mucosidade, ela produz um embotamento do pensamento. Dá para vocês perceberem isso assim com uma certa clareza? É uma coisa assim que você... Sabe aquela coisa assim, você fica assim, o teu olho ele fica meio baço, o teu jeito fica mais lento, você fica todo mais lento. Essa mucosidade, isso aí é próprio desse sistema que a gente chama injustamente de deficiência do baço, mas é uma deficiência do baço produzida por uma ignorância desse dono desse baço. Porque é uma deficiência do baço... Não seja assim, então. É uma deficiência do baço por esse excesso de alimento que você bota para dentro, um alimento de qualidade, porque você não mastiga, por todo esse processo que a gente falou inicialmente. Não há baço que resista, não há estômago que resista, é isso que eu estou tentando dizer assim. Então, e aí, essa ideia do pensamento lógico é quase que a ideia de um pensamento limpo, de um pensamento transparente. E se você tem catarro e mucosidade excessivamente, gordura circulando pelo teu organismo, tanto vai produzir colesterol no chuê, no sangue, esse excesso de gordura é aqui, é produzido aqui, esse excesso, o colesterol é produzido aqui. Posso tratar colesterol através da medicina chinesa? Pode. Dietoterapia, de cara, a dieta lá para o sujeito mudar o que ele come, o que ele bebe, e vamos estimular pontos do baço e pontos do estômago, para quê? Para acelerar a transformação e a eliminação. Então você muda o que você ingere e você dinamiza um aquecedor médio, sistema Wei, sistema Pi, para quê? Para transformar mais rápido, para absorver melhor e para eliminar o que tem que eliminar. Em tese é esse o processo. Em tese é esse o processo. O que a gente vê na prática é que muita gente quer mudar sem mudar nada. É complicado também, e a gente tem que ter clareza disso. Você tem que ter clareza da etiopatogenia. A gente vai falar sobre isso, mas você tem que ter clareza dos, vamos dizer assim, dos elementos que estão produzindo naquele organismo o desequilíbrio. Se você não entende desses elementos, você vai ficar aqui na ponta final da questão e o que está produzindo... mas eu não posso parar de tomar leite. Mas eu adoro leite. Mas eu adoro isso. Mas eu adoro aquilo. Mas eu adoro... Então tá bom. Então continua assim. Agora, isso está produzindo isso. Se você faz acupuntura na pessoa e shiatsu, ela sente melhor? Ela sente um pouco melhor. Ela sente um pouco melhor, não tenha dúvida. Mas é aquele melhor, sabe? Melhorou um pouco, mas não vai resolver. Aí volta tudo, melhorou um pouco, aí não... Percebe? Agora, se a pessoa diz assim, não, eu vou dar uma guinada bacana na minha alimentação. Vou comer menos, vou mastigar mais, vou caminhar mais. Opa, a gente agora já está falando de alguma outra coisa diferente.
Vou fazer yoga também, vou fazer meditação. Estamos falando de uma coisa diferente, né? O que eu vou falar para essa pessoa daqui a pouco é falar, olha, com isso que você está fazendo, você não precisa mais nem fazer acupuntura e nem fazer shiatsu. Você está, vamos dizer assim, assumindo o teu percurso ético de vida, a tua autonomia. É o que eu mais acho interessante, inclusive, no meu consultório, é chegar num ponto parecido com esse, sabe? Da pessoa falar, poxa, eu aqui estou vendo que sou eu que estou produzindo essas coisas aqui comigo. Então, se eu estou querendo modificar isso, sabe, não posso atribuir essa responsabilidade ao acupunturista, ou ao médico, ou ao terapeuta, ou seja lá o que for, sabe? Eu tenho que, de fato, sabe, me implicar nesse processo aqui, né? Mas implicar no processo não é só a pessoa ir lá no consultório. Muita gente acha que é ir no consultório só, se implicar no processo, porque é só fazer os exames. O exame é para constatar uma realidade que está ali, né? Tá. Então, é um pouco isso aí.